Olá, seja muito bem-vinda ao nosso quarto dia. Então, lá no primeiro dia, a gente fez uma introdução, né? E aí nós conversamos um pouquinho sobre o modo de organizar a ação de se alimentar, né? E o nosso objetivo, nós dividimos isso em três pilares, e o nosso objetivo é que esses três pilares, eles estejam sempre trabalhando de forma casada, né? Ou seja, um ajuda o outro e um depende do outro, e que esses três pilares se tornem o seu modo oficial de se alimentar. Então, repetindo, porque esse conceito, como hoje a gente vai ver o último pilar, esse conceito é muito importante. Os três pilares juntos, eles devem passar a ser o seu novo modo de se alimentar. Então, você vai ancorar três hábitos. Quais são eles? O primeiro é a mastigação consciente, que você já está treinando aí de forma, né, constante. O segundo é o termômetro da saciedade, que você aprendeu ontem, então essa observação. E o terceiro é a escolha inteligente dos alimentos, ou seja, o que eu vou comer, né? E aqui, existe muita paralisação, existe muita sabotagem em relação a isso. Por quê? Né? Quando a gente pensa em um projeto de emagrecimento, a primeira coisa que vem à mente, mas qual dieta eu vou fazer? Eu não emagreci da outra vez porque eu não fiz a dieta que a minha tia fez, que a minha cunhada fez, que a minha colega da escola fez, então o problema é a dieta. E aqui, dentro do nosso programa, a gente vai amadurecer, né? A gente vai tomar para si a responsabilidade e entender que o problema não é a dieta, né? O problema é a tua desorganização, né? Seja ela mental, emocional ou prática, né? Ou organização, desorganização do dia a dia. Então, primeiro, aprenda como comer. Você já aprendeu, né? Que você deve respirar antes, que você deve estar presente no ato de se alimentar. Se você não estiver presente no ato de se alimentar, não adianta fazer dieta. Se você não estiver presente, se você não mastigar, se você não parar de comer na saciedade, né, não adianta alguém prescrever uma dieta para você. Então, este é o ponto. E agora, o que comer, né? Então, eu tenho um ponto de vista, e eu gosto muito dessa coisa de ser cientista de si mesma, de se autoconhecer, de se aprofundar no próprio corpo, nos próprios sentimentos. E isso é muito bom quando você vai a um médico, por exemplo, né, e você sabe muito sobre você. Os médicos ficam muito gratos quando você leva informações ali profundas sobre você, porque é muito difícil conhecer alguém ali, por mais que a gente tenha exames, né, por mais que a gente tenha métricas, ninguém vai conhecer o seu corpo como você conhece. Ninguém vai poder distinguir os alimentos que te fazem melhor ou que te fazem pior, porque é você quem está aqui dentro, certo? Então, o primeiro conceito que a gente vai ter aqui é teste, 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 tá? Gostaria que você se abrisse para experimentar novos alimentos que você nunca comeu. Talvez você tenha aí 40, 50, 60 anos e existam alimentos que você nunca tenha experimentado, né? Algum legume, alguma fruta. Então, se dê essa oportunidade. É muito importante que você faça uma variação dos tipos de alimento, então experimente alimentos novos. Quando o nosso corpo se acostuma a comer sempre a mesma coisa, e isso até dentro de uma dieta, né? A minha dieta é fixa, eu só como frango com batata doce, banana, não. O seu corpo, por mais que aquela dieta tenha sido feita para você, ele vai se acostumando com aqueles alimentos. Então, para você dar aquele choque, aquele estímulo de energia, né? Para que o teu metabolismo fique organizado, sempre funcionando no seu máximo potencial, é muito importante que você faça essa variação. Então, não faça sempre a mesma feira toda semana. Não, o que é que tem? O que é isso? O que tem de novo? Como é que eu faço? Vou pesquisar uma receita na internet, né? Vou pesquisar as qualidades desse alimento, as características deste alimento. Quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa com essa rotina de autocuidado, né, a gente
começa a ter essa curiosidade para pesquisar os alimentos, não só os alimentos bons, mas os alimentos ruins que a gente gosta também. Então, poxa, eu adoro essa bolacha, como sempre, o que será que tem aqui dentro? O que será que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Né? Se eu começo a ver ali um monte de adoçante artificial, né, um monte de aditivos químicos, um monte de corante, eu já sei que aquilo não é bacana. Então eu preciso ter a maturidade a partir de agora de encarar o que exatamente eu estou colocando para dentro do meu corpo. Tá? Então, esse é o primeiro passo, né? É você variar os alimentos, sem contar o que a gente já viu lá atrás. Eu vou comer pouco, termômetro da saciedade e mastigando. Agora nós estamos refinando, mas o que eu vou comer? E aí, a segunda coisa, né, é você observar o teu prato e enxergar um prato colorido, porque os alimentos, eles têm características específicas de acordo com a cor deles, né? Então, o vermelho tem determinadas características, o verde, o branco. Então, olhe o seu prato e faça questão que ele esteja colorido. Até quando você for comer um ovo. Ah, poxa, eu vou comer um ovo de manhã. Será que um dia eu posso colocar um pouco de tomate, no outro eu posso colocar um pouco de espinafre, no outro eu posso colocar um pouco de frango desfiado, né? Sempre mudando as cores dos alimentos. Então, mudando a variedade, mudando as cores. É muito importante o visual, né? Não sente para comer com aquela mesa toda bagunçada, sabe? Capriche, capriche, coloque ali uma toalhinha, um joguinho americano, posicione o seu talher, olhe para o seu prato e sinta vontade, né, de fazer da tua alimentação um ritual de autocuidado. Você vai nutrir o teu corpo, que é o templo do teu espírito. Então, se alimentar agora vai ser um ato de amor para você e não mais de autoagressão. Combinado? Uma outra coisa aqui, existem conceitos que são universais em relação à alimentação. Tá? Então, nós já falamos sobre isso um pouquinho, mas eu vou reforçar. Se você tem qualquer tipo de patologia, de intolerância, é muito óbvio que você precisa, né? Você deve se consultar sempre com o seu médico. Talvez você precise de uma dieta prescrita pelo seu médico. Né? Você pode, deve também procurar uma nutricionista para te dar uma dieta balanceada e personalizada para você. Você pode também procurar um grupo, né, como o Vigilantes do Peso, como o Meta Real, um grupo que tenha um respaldo, que tenha um apoio de uma equipe médica, não é verdade? Então, você pode procurar o programa alimentar que você quiser, contanto que você pratique os pilares. Agora, existe um ponto aqui importante que é a tua liberdade, né? Então, assim, eu procurei uma nutricionista, eu fiz a minha dieta, eu emagreci, e agora? Né? Será que eu vou precisar para o resto da vida fazer um acompanhamento nutricional? O ideal é que eu conheça o meu corpo, tá certo? E que eu tenha a liberdade de comer em qualquer lugar, em qualquer situação. O que não pode acontecer é eu só conseguir, né, realizar o meu plano de emagrecimento quando eu estou nas condições perfeitas, ou seja, eu estou em casa, né, eu estou comendo a comida que eu mesma fiz, então você coloca limites ali, e quando você sai dessa sua zona que você mesma criou de limite, aí eu tenho uma festa infantil, eu tenho uma festa de final de ano, eu vou viajar, eu tenho um evento do trabalho de 3 dias, e aí, o que eu vou fazer? Então, você tem que ter essa liberdade de chegar numa pizzaria, abrir o cardápio e falar qual é a melhor opção aqui para mim. Não é porque eu estou na pizzaria que eu vou, meu Deus, e agora? Então, não tem como eu fazer a minha dieta, então vou comer 5 pedaços de pizza com shopping. Você não vai fazer isso, né? Você vai olhar ali de todos os sabores de pizza, qual é o que vai te fazer melhor para o teu propósito naquele momento. Então, se você está querendo emagrecer, em primeiro lugar, poxa, será que nessa pizzaria não tem alguma outra opção de comida? Será que não tem um grelhado com uma salada? Por que não? Né? Ou, não, eu quero muito comer a pizza. Hoje eu vim aqui para comer pizza. Então, será que eu não posso pedir uma de atum, né, sem queijo, comer um pedaço, sem bebida alcoólica?
Ou, eu não sou tão fã de pizza assim, mas vai ser um evento do meu trabalho, então eu vou jantar antes de ir para a pizzaria. Ou eu vou levar uma marmita, vou comer no lugar que eu estou antes de ir para a pizzaria. Você precisa racionalizar e planejar antes da coisa acontecer, tá certo? Então, hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira. Eu já tenho que saber aonde eu vou fazer as minhas refeições e quais serão elas. Não pode haver surpresa, tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso, mas eu já tenho que ter me organizado, preparado a minha marmita, escolhido os meus alimentos, tá? Então, assim, a melhor escolha, ela te dá a liberdade. Estou numa festa infantil, qual é a melhor escolha para mim? Fui viajar com a família? Estou num hotel, estou numa pousada, estou fora do país. Sempre vai ter uma melhor opção. É para isso que existe um cardápio. Se tem um cardápio, existe nesse cardápio coisas mais saudáveis e coisas menos saudáveis. Qualquer lugar que você vá também, você pode levar a sua marmita. Então, faça escolhas inteligentes, faça escolhas por você, tá? Vamos falar sobre os conceitos, né, universais, ou seja, aquilo que nenhuma nutricionista, nenhum médico vai discordar, né? Então, assim, conceitos universais. O primeiro conceito universal, você deve comer apenas o suficiente e comer apenas com fome. Traduzindo, é o nosso segundo pilar, o termômetro da saciedade, né? Nenhum médico vai falar que você tem que comer até ficar com a barriga estufada. Nenhum médico vai dizer que você tem que comer sem estar com fome, né? Depois, mastigação consciente, o nosso primeiro pilar, também é um conceito unânime. Ninguém vai te dizer que mastigar demais faz mal, só faz bem, né? Depois aqui, outro conceito universal, né? Fome real, fome fisiológica versus fome emocional. Também, ninguém vai te dizer, quando você estiver com angústia, coma. Quando você estiver com raiva, com tristeza, com desespero, com solidão, coma. Ninguém vai te dizer isso. Então, comece a prestar atenção nos conceitos que são universais, tá? Outros conceitos universais sobre alimentos. Ninguém vai te dizer que refrigerante, que doce, que fritura, que farinha branca, né? Que corante, que aditivos químicos, que adoçantes artificiais, né, que esses óleos de cozinha, óleo de milho, óleo de canola, ninguém vai te dizer, no planeta inteiro, ninguém vai te dizer que isso faz bem. Então, se apegue agora aos conceitos que são universais, tá? Ninguém vai te dizer que faz mal, né, você comer os alimentos ali que vêm da natureza, que são os mais orgânicos, naturais possíveis. Então, se apegue aos conceitos universais. Comece a modelar pessoas que seguem um tipo de vida que você quer copiar, que você quer ter. Então, não adianta você entrar em um projeto de emagrecimento e aí você chega lá no seu Instagram e você segue as boleiras, né? Você segue aí da tua cidade as lojas de doces, de bolo, ou você segue aquelas hamburguerias. Por quê? Porque parece uma coisa boba. Paty, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você está estimulando o teu cérebro com imagens de alimentos que não são bacanas para o teu projeto de emagrecimento. Então comece a seguir pessoas legais, comece a seguir ali o Flávio Passos, que fala o dia inteiro sobre a melhor escolha dos alimentos. O Flávio Passos, ele só fala sobre o terceiro pilar, né? E é uma pessoa que tem uma bagagem gigantesca, é uma pessoa que sempre traz receitas novas. Eu faço sempre aqui em casa as receitas do Flávio Passos, faço os brownies sem açúcar, com biomassa, para os meus filhos levarem para a escola, e as crianças adoram, né? Eu vou fazer um chips de batata doce na air fryer, eu vou fazer uma pipoca orgânica, tá certo? Então, comece a seguir estas pessoas, comece a inundar o teu cérebro com imagens novas de alimentos, com receitas nutritivas, para que você reorganize, para que você faça novas conexões neurais, para que o teu corpo, o teu cérebro, a tua mente comecem a gostar de outro tipo de alimento, de outro tipo de estilo de vida. Perceba que vai muito além do alimento. Esse é um novo estilo de vida. Então, vai lá no seu Instagram, deleta todo mundo que fala sobre hambúrguer, sobre doce, porque não é mais o estilo de vida que você quer ter, né? Comece a seguir ali, como eu falei, o Flávio,
a Fernanda Schir, a Nutri, Karina Peloy, comece a seguir estas pessoas que estão fazendo comidas saudáveis, postando receitas saudáveis, postando estilo de vida saudável, né, postando treino. Se você é alguém que não consegue se mover, comece, né, a seguir pessoas, mães, né? Não adianta você seguir aquela blogueira que tem aquele corpo, que você vai ficar deprimida porque você nunca vai ter aquele corpo. Não é para você se comparar, né? É para você se animar, pegar uma dica aqui, pegar uma dica ali. Poxa, se essa pessoa acorda uma hora mais cedo e ela também é mãe, olha, eu sigo muitas pessoas que têm ali 2, 3, 4 filhos, que trabalham, que são mães solteiras e que conseguem treinar, e que conseguem preparar a sua marmita, que conseguem ter um corpo com peso e equilíbrio. Então, essas pessoas me inspiram, são essas que eu vou seguir. Eu não vou seguir aquelas pessoas que vão me colocar para baixo e, principalmente, que vão ativar no meu cérebro a vontade de comer o que não deve, tá? Muito importante, seja a sua própria cientista. Então, nos primeiros dias, quando você for testar alimentos novos, é interessante que você escreva no seu diário de bordo: eu comi esse alimento a tal hora, como eu me senti depois? Eu me senti mole, letárgica, ou eu me senti energizada? Né? Se esse alimento toda hora está me dando sono, está me dando muco, eu sinto o nariz entupir depois, dá coceira na pele, então pronto, já detectei uma intolerância. Minha barriga fica muito inflada. Faça você os seus testes. Poxa, será que ficar sem glúten, sem lactose, sem açúcar, será que é unânime para todo mundo? Não. Então, se você ainda não tem um parecer do teu médico, faça testes você, né? Enxergue o teu próprio corpo, como eu me sinto depois que eu como esse alimento. Poxa, é algo tão básico. Existe um livro muito antigo, da Chris Griscom, mas é muito antigo mesmo. Eu li esse livro, acho que eu devia ter uns 13 anos. E nesse livro ela ensinava a gente a fazer um teste. Então, por exemplo, colocar um pedaço do alimento embaixo da língua, né, e medir a nossa pulsação antes e depois, para ver se estava aumentando. Quando a nossa pulsação aumenta, é que o nosso corpo está ali, de certa forma, rejeitando aquele alimento. E depois disso, eu comecei a perceber que isso é algo muito pessoal, eu, Paty, quando eu comia alguma coisa doce no café da manhã, né, ou uma bisnaguinha com açúcar, ou alguma, por exemplo, uma banana com mel, né, mel muito doce, a minha pulsação aumentava significativamente, né, eu comecei a perceber isso até para pão. Comia um pão francês no café da manhã, minha pulsação subia. Então, essa foi uma percepção que eu tive muito cedo, e eu cortei o meu carboidrato, o meu açúcar, né, tudo que tinha alto índice glicêmico, eu não como já há muitos anos de manhã. Por quê? Porque é uma particularidade minha, né? Eu, Paty, por exemplo, descobri uma intolerância à lactose sozinha. Depois, mais tarde, eu fiz exame para confirmar e, de fato, confirmei. Mas como eu descobri? Poxa, toda vez que eu tomava leite, né, ou que eu passava requeijão no pão, o meu nariz entupia na hora. Depois de um tempo, além de entupir, coçava um pouco a pele, né? Então, é diferente de uma pessoa para outra. Muitas pessoas descobrem intolerância à lactose pelo intestino, né? Ah, solta o intestino, a barriga incha. Para mim, não. Era o muco, a coceira. Então, isso é extremamente pessoal. Você deve se observar. Poxa, existe aquele café da manhã maravilhoso que me deixa cheia de energia? Então, eu vou descobrir, eu vou ser cientista do meu corpo, tá? Então, aqui o nosso resumo, né, para a gente encerrar a melhor escolha dos alimentos. Prato colorido, variar sempre os alimentos, não fique comprando sempre os mesmos alimentos, seguir, né, pessoas que estão nessa vibração que você quer de alimentação saudável, siga essas pessoas, descubra novas receitas, né? Então eu vejo vocês postando no grupo e eu acho isso fantástico. Olha, eu fiz esse brownie com biomassa, olha, eu fiz essa panqueca low carb, olha, eu fiz esse bolinho, olha, tá? É muito importante essa troca de receitas. Isso eu gostei, isso eu não gostei. Ah, eu fiz um pão de queijo sem queijo. Então a gente vai redescobrindo, né? A gente vai descobrindo um novo tipo de prazer. E aqui nesse programa se abra, porque você já percebeu que com a mastigação consciente, o gosto dos alimentos muda, né? Depois que a gente mastiga por um tempo,
aquele gosto do alimento ele vai mudando. Então você já se abriu para o novo, concorda? Aquele alimento que você come sempre, com a mastigação consciente, o gosto já vai se alterar. Então por que não se abrir para trazer novos alimentos, aquele que você nunca experimentou o gosto, né? Novas receitas, aquelas que você nunca testou, tá bom? Então, fechando aqui, nós temos os 3 pilares já, e você deve praticar esses 3 pilares até quando? Para sempre, né? Porque você vai emagrecer se você realmente praticar, né? E aqui eu falo assim, sem nenhuma dúvida, né? Se você realmente praticar a mastigação, o termômetro da saciedade e a melhor escolha dos alimentos, o teu corpo vai emagrecer sozinho e ele vai chegar num peso de equilíbrio. E se você conseguir manter estes hábitos, o seu peso vai se manter, né? Para sempre, não tem por que engordar. O nosso corpo sofre engordando, ele não quer engordar, né? Ganhar peso é um sinal de desequilíbrio, né? É como você ficar com pressão alta, é como você ficar com uma pedra no rim, é um desequilíbrio, como você ficar com febre, não é bacana para o corpo. Então, entenda, o teu corpo é teu amigo, ele não quer engordar, né? Se você fizer ali, praticar ali os 3 pilares em todas as situações. Quando eu falo em todas as situações, é até quando você percebe que vai enfiar o pé na jaca, né? Eu vou comer aquele bolo. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã. Amanhã a gente vai falar só sobre o vício do açúcar, né? Como a gente se reorganiza, como a gente planeja para agir nessa hora do ataque do doce. Esse vai ser o tema de amanhã. Porém, se você praticar os 3 pilares, até nessa hora, né, que você fala, eu vou comer a pizza, eu vou comer o doce. Se você comer mastigando, repousando o garfo, jogando a comida para cá, para lá, percebendo o teu nível de saciedade, você não vai engordar, né? Então, isso é libertador. A hora que você entende a profundidade disso, a hora que você entende, eu posso me alimentar em qualquer lugar que eu esteja do planeta, em qualquer situação, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, na festa da firma, do trabalho, na festinha infantil, na pizzaria, no churrascão, eu posso me alimentar bem, eu posso praticar os 3 pilares, né? Quando você vai criar uma nova identidade, é isso que eu quero que você entenda, isso é muito forte. Eu sou aquela que vai no churrasco, mas eu vou comer igual passarinho. Né? Se antes eu comia igual uma louca, e a farofa manda mais carne, eu sou aquela que conto, e vou tomando cerveja, engolindo, nem presto atenção se eu era essa, né? Olha onde essa pessoa, né, me fez chegar. Olha onde essa pessoa me fez chegar. Eu não estou gostando do lugar que eu estou, então agora eu vou ser outra. Eu vou mudar o meu modo de agir. E quando a gente emagrece, a gente muda o nosso jeito de andar, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar e o nosso jeito de se comportar em um evento social que envolva comida. Então você vai ser uma nova mulher, você vai chegar lá naquele churrasco, nem vai começar a comer de cara. Deixa o pessoal começar a comer, nem sei, preciso ver se eu estou aqui no meu nível 1. É assim que você vai começar a agir. Eu estou no nível 1, deixa eu ver o que tem aqui nesse churrasco, eu não vou sair comendo tudo. Deixa eu ver o que vai ter. Vai ter frango, vai ter carne, vai ter linguiça. A linguiça hoje não vou, é muito gorduroso, não vale a pena. Vou comer uma sobrecoxa ou vou comer uma picanha. Você vai fazendo escolhas racionais, você vai fazer o teu prato. Montou o teu prato colorido? Vai comendo, conversando com as outras pessoas. Você não é um ET, mas você vai repousar o garfo, né? Você não vai tomar ali o líquido ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso, sobre essa reorganização também. Então você vai ser uma nova pessoa frequentando os mesmos lugares. E isso é libertador, porque quando a gente quer emagrecer, um dos grandes equívocos é: eu não posso ir ao churrasco, eu não posso ir à pizzaria, eu não posso ir à festa infantil. Por quê? Né? Porque eu estou de dieta. Então, é como se eu estivesse me castigando, é como se a dieta fosse um castigo, é como se eu fosse uma vítima. E esse comportamento nunca vai levar você a emagrecer e muito menos a manter o seu peso. Se você se comportar como vítima,
né? Como se tivesse alguém mandando você fazer dieta, alguém mandando você comer alimentos que você não gosta. Você é uma coitada, né? Que por uma razão da infelicidade do universo está acima do peso. Então, esse comportamento não vai te levar a lugar nenhum de sucesso. Você tem que se autorresponsabilizar por cada grama que você tenha mais no seu corpo. Se você está 30 quilos acima do peso, você é a única responsável por isso. Ninguém colocou uma bomba de inflar e engordou você, né? Ainda que você tenha, não, mas eu tenho uma patologia, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas é a tua vivência, é a tua responsabilidade. E isso é maravilhoso, porque a chave está na tua mão. Só você pode mudar, você pode emagrecer, você pode ser uma nova mulher nos mesmos lugares. Então pare de falar, eu não frequento tal lugar, eu sou uma vítima, agora que eu estou de dieta eu não vou mais sair de casa, negativo. É agora que você vai em todos os lugares. Pode me chamar para festa, pode me chamar para o churrasco, eu sei comer. Em qualquer lugar que eu esteja, eu sei mastigar. Eu sei reparar no meu termômetro da saciedade. Eu sei levantar da mesa sem estar 100% satisfeita, escovar os meus dentes e voltar para a mesa e continuar conversando. E me sentir maravilhosa, porque eu sei que naquela mesa do churrasco, só eu estarei leve e os outros estarão ficando pesados, inchados. Então isso vai me empoderando, eu vou me sentindo cada vez melhor, tá certo? Esse é o objetivo, tá bom? Um beijo muito grande e até amanhã.